Mestre Senhor Jesus, que a vossa misericórdia derrame-se sobre nós, nos despertando os valores da alma, da qual não deveremos nunca nos afastar. Nos permitindo nesta hora, Senhor, bebermos da Tua fonte inesgotável e assim nos completar na caminhada de redenção, aonde deveremos chegar um dia ao porto da paz em Deus. Permita que os benfeitores espirituais, Senhor, em Teu nome, possam assim nos influenciar, se for da Tua vontade, para o trabalho doutrinário da noite de hoje, despertando os nossos corações na atmosfera que deveremos viver na grande obra da criação de Deus. Em Teu nome, Senhor Jesus, agradecidos por esta hora, daremos por iniciada a nossa atividade doutrinária da noite de hoje. Nos abençoa e nos ilumina, que assim seja. Boa noite, companheiros. Sejam bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos conversar acerca do livro Boa Nova, cujo tema da noite de hoje é Bom Ânimo, segundo Humberto de Campos, que nós aqui vamos trabalhar e, como sempre, franqueando a vocês aí do outro lado, fazer as suas considerações, as suas advertências, colocar as perguntas, enfim, para que assim o trabalho possa ser mais prazeroso, no final, para que possamos refletir. É verdade que assim nós nos achamos no mês de dezembro. E o mês de dezembro, ele é característico, é o último dia do ano. No mês de dezembro, nós costumamos, no nosso continente, a comemorar o nascimento do Divino Mestre Jesus. Isso faz com que nós possamos relembrar as suas lições e aí já começar a despertar o objetivo da sua passagem pelo planeta Terra. Também no mês de dezembro, nós ficamos mais sensíveis. É a troca de fraternidade, de camaradagem, é a troca dos presentes, das lembranças. Nós lembramos dos nossos, com mais frequência, dos nossos entes queridos. Então paira-se na atmosfera uma energia iluminativa, uma energia que faz com que o amor possa penetrar o nosso coração. Certo que a nossa ideia no despertar é que esses sentimentos, eles se fundamentem por 365 dias no ano.
enquanto nós estivermos vivendo na atmosfera da carne. Lembrando que nós temos compromissos de plantar o amor, de viver o amor, para que assim possamos estar penetrado e consciente em Deus. Essa é a razão pela qual o Centro Espírita Trabalhadores da Seara de Cristo, o CETRASC, no mês de dezembro, ele trabalha obras como o livro Boa Nova, Primícias do Reino, o Novo Testamento, enfim, para que nós possamos vivenciar, sensibilizar-se melhor com as propostas do Divino Amigo. Mas, quando nós vamos buscar no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ele faz umas referências muito importantes, da qual muitas das vezes nós nos passamos despercebido. Este livro Boa Nova, ele nos preenche a alma, ele satura o nosso íntimo com as conquistas e os valores do amor. Então veja o que é que ele fala logo na abertura do livro, quando ele assina para Chico Xavier. Ele vai dizer: hoje não mais cogito de crer, porque sei. Ele está no mundo espiritual, ele está desperto para esta verdade. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que clarificavam a Jesus como rocha dos séculos. Nesse rocha dos séculos, ele abre aspas e fecha aspas. Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem pensar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e redenção. Vejamos aí que o nosso Humberto de Campos, ele nos convida também a despertarmos ainda no corpo físico para essas verdades. Ele nos convida a perceber, a mergulhar no Cristo para que nós possamos não crer, mas ter certeza. Que ele deixa bem claro, que ele cogitava de crer, cogitava. É o que nós fazemos nos dias de hoje. Cogitamos em dizer que conhecemos, que entendemos Jesus. Mas precisamos crer, precisamos ter certeza nisso. E aí ele diz: olha, mas agora eu sei, agora eu sei. Mas quando ele diz mas agora, ele está do outro lado da vida. Ele está nas estantes espirituais do mundo espiritual. Ele está fazendo as pesquisas, catalogando as histórias no mundo espiritual acerca de Jesus. E ele vai bebendo, ele vai adentrando, ele vai sentindo
E como ele era escritor, ele percebe de forma diferente essa energia. Então ele diz: agora eu sei, é verdade. Então nós precisamos ter essa verdade caminhando conosco. E ele vai prosseguindo: Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso, ele está falando dele, o homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade, sem limites. A ganga terrena ainda abala em meu coração. O ouro que me deu de sua misericórdia, mas como Bartolomeu, já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Ele faz uma alusão especialmente a uma das passagens deste livro, que é o tema que nós estamos trabalhando hoje. Bom ânimo. Uma advertência de Jesus. E ele aqui refere-se justamente à figura, dessa passagem, que é Bartolomeu, discípulo de Jesus. Porque ele vai dizer como Bartolomeu já possuo o bom ânimo para enfrentar os amigos de minha paz. Ou seja, anteriormente ele não possuía este bom ânimo. Ele não a tinha. Assim como nós não o temos. E estamos à cata da prosperidade de abraçarmos este bom ânimo. Então isso soa de uma forma diferente, para que nós possamos assim começar a pensar nessa proposta, de reviver este Evangelho de Jesus. E se nós estamos revivendo nesse período do mês de dezembro, todos os anos se findam os ciclos dos meses para dar início a outro, nós vamos falar de Jesus. Até porque Jesus Cristo disse que tudo passaria, mas as tuas palavras não passariam. Mas é preciso que voltemos, o grande empreendimento do seu nascimento. E como é que vem essa advertência? Aos reis magos, aos homens simples do campo, enfim, à própria natureza. Quando os anjos ou os espíritos sublimes, eles cantaram para aquele povo simples, advertindo da chegada do Salvador. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ou seja, nasceu Jesus. Jesus está na terra. Esse, vamos dizer que era a senha para que todos pudessem se comunicar. Nasceu Jesus. Aquele esperado, aquele anunciado pelos profetas, pelos sábios, que na verdade viria a trazer uma proposta
de transformação à alma humana. Iria trazer a proposta do amor, da libertação do coração do homem mais perverso que tivesse na terra. E é a partir daí que Jesus nos propõe, com autoridade, as propostas de transformação. As propostas que podem, de certa forma, melhorar o nosso sentido de vida nas experiências terrenas, enquanto nós estamos na lide pelo corpo físico. E aí, como um bom ânimo, o convite é este, nós nos perguntaremos: será que nós não somos um Bartolomeu da vida? Aquele que nosso Senhor Jesus Cristo nos convoca de ser? Vamos refletir, vamos pensar nessa alusão e ver aonde é que nós poderemos, de certa forma, nos posicionar em cima do chamado de Jesus. Pois é, porque depois desse balanço que Humberto de Campos faz, ele prossegue na abertura do livro, que ele vai dizer que depois dessa festa dos corações, ou do entendimento do mundo espiritual para a vinda de Jesus, depois de passar, na verdade, a proposta de transição através de Roma, trazendo novos espíritos para que pudesse se banhar no corpo físico e tomar o cetro de imperador, de rei, de uma proposta mais leve, para que os homens, para que as pessoas pudessem ser menos perseguidos, pudesse ter uma esperança de prosperidade nos aspectos de evolução da vida, de transformação. Ele nos diz, depois dessa festa dos corações, qual o roteiro indelével para a concórdia dos homens. Ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E para que essas características se conservassem entre os homens como uma expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciasse o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se anotavam as primeiras notas do seu cântico de amor e o terminasse com a luminosa visão da humanidade futura, na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. Na verdade, aí já é um cântico. Ler essas linhas que Humberto de Campos nos oferece. Já é material para que nós possamos refletir em cima das nossas necessidades. Então nós falamos com o coração tomado de alegria e de esperança, vivenciando ou fazendo esforço para vivenciar este Evangelho. E vivenciar o Evangelho
é buscar fazer um esforço em seguir os passos do Cristo para a nossa maravilhosa, vida de espírito imortal. Quando nós precisamos compreender, essa assertiva do Cristo, por sermos seres imortais, seres filhos de Deus, criaturas criadas para que possamos nos tornarmos luzes e benditos co-criadores da vontade do Eterno. Então nós vamos buscando, de certa forma, essas lembranças, esses poemas gratificantes que Humberto de Campos nos apresenta para a nossa pouca experiência ainda na terra de espíritos dementados que nos apresentamos. Mas a verdade é que esta proposta do bom ânimo, ele nos refere, ou ele se refere à humanidade. Então, quem de nós não temos esse sentimento, de derrota? Quem de nós não temos esses sentimentos de perseguição? Quem de nós não temos esse sentimento de falhar? E nesses momentos nós achamos que perdemos a batalha. Em uma linguagem popular, é como se nós jogássemos a toalha. Mas é preciso que recuperemos as forças, o entendimento, e possamos ter verdadeiramente esse bom ânimo. Então, por isso que nós nos perguntamos: quem de nós não somos Bartolomeu? Porque o discípulo daquela época, já vai aí 2023 anos, que ele faz essas perguntas a Jesus. Por quê? Ele se tomava de angústia, ele tinha incertezas, ele se preocupava com o que o outro achava dele. Ele se achava muitas das vezes uma criatura derrotada. Ele achava que sofria por isso, por aquilo, e sofria. A vida era difícil. Se hoje nós dizemos que a vida é difícil para conosco, imaginemos há 2023 anos atrás. Era muito mais difícil. E ele fazia essas perguntas porque ele estava junto ao Mestre. Era o Messias prometido. Então, naquela ocasião, nos permita, Bartolomeu te perguntava: a verdade não exige, porque quando ele pergunta a Jesus, ele pergunta acerca da mesma. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Depois de o mestre ter conversado com ele. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. A pergunta dele é suave e afirmativa. Porque quando nós abraçamos as verdades de Jesus e das leis divinas, o teu Evangelho, nós achamos que nós não deveremos falhar. Nós achamos que nós não deveremos falhar. E aí que nós, muitas das vezes, nos martirizamos, nos chicoteamos e sofremos muito por isso. Não damos leveza à nossa vida por estar de posse deste Evangelho. Passamos a ser carrancudo, passamos a ser muitas das vezes duros,
para com as pessoas, porque deveremos fazer de acordo com o que está explicitado pelo Evangelho. Precisamos ter leveza aí. E é justamente isso que Jesus passa a nos oferecer, porque Ele te responde com nobreza de alma e de entendimento. A verdade não exige, Ele fala para Bartolomeu, a verdade não exige, transforma. Olha a diferença. Ela não exige de você, ela te transforma. E nesse aspecto de transformar, é claro que quando nós passamos a entender essas verdades, a gente vai caindo aqui, vai caindo acolá. Se fragiliza aqui, vai fragilizando o acolá. Mas o Evangelho vai criando raiz na nossa intimidade. E de repente eu vou me tornando mais forte. E passo a não delinquir, a não cair com tanta intensidade quanto eu caía. Por quê? Eu vou aprendendo a me transformar de acordo com o Evangelho. E ele prossegue. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Uma vez que eu abraço, uma vez que eu me coloco à disposição das verdades do reino de Deus, é claro que eu não sou perfeito. Nenhum espírito perfeito, ele abraça primeiro o Evangelho. O espírito primeiro, ele é imperfeito. Para que depois de abraçar, depois de mastigar, depois de passar pelos desafios, depois de cair aqui e acolá, ele vai se erguendo, vai se fortalecendo. E é nessa caminhada, nessa trajetória, que ele se tornará perfeito. Se tornará um espírito lúcido, consciente, um espírito verdadeiramente digno de estar na sociedade e de estar a serviço de Deus. Tá? Então Jesus Cristo diz que o Evangelho não espera nas pessoas, estar perfeito. Muito pelo contrário. Porque quando ele diz que não veio para os sãs, claro, quando ele diz os sãs, não é sã de corpo, é sã de alma. Aqueles que já estão no processo de evolução, já estão perfeitos, ele não vem para esses espíritos, mas ele vem para os doentes. Que são esses doentes? Os doentes da alma, doentes do entendimento, os ignorantes, os seres ainda que não despertaram para a verdade. Esses são os doentes. E a proposta dele é esta. Então, algo que o Evangelho vai fazer é me mudar, é me ir transformando, para que eu possa estar verdadeiramente de par com essa verdade e coloque esta verdade em prática na minha trajetória. E aí vamos ver o que é que ele vai dizer a Bartolomeu. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Olha o que ele diz. É preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes. Precisamos estar alegres para implantar o reino de Deus na terra do nosso coração, do coração do outro. Precisamos estar corajosos para enfrentar os reveses da vida, porque nós vamos perguntar:
Quem não tem desafio na vida? Quem das criaturas que está neste planeta Terra, no orbe planetário, não tem desafios? Ora, no período em que nós somos lançados pela bondade eternal do Criador, como espíritos em transição, nós estamos em desafios. Espíritos simples e ignorantes, como somos desafiados em todos os momentos, em todos os aspectos da natureza, nos sentimentos, nas tomadas de decisões, nas buscas que nós fazemos, enfim, no roteiro, na verdade, que se apresenta a oportunidade para o nosso crescimento. São desafios, mas deveremos fazer isso com coragem, encará-la com coragem, esse desafio, né? Com alegria e, acima de tudo, esperançosos. A esperança, ela nos faz ver que no futuro será diferente. A esperança tem esse cordão, que a esperança, quando ela se apossa do nosso íntimo, ela não vai nos dizer, é agora. Não. A esperança vai nos dizer, é a posteriori, é lá na frente. Então a gente faz agora, a gente planta, a gente trabalha, a gente desenvolve, a gente aprende, nós vamos semeando, e lá na frente se apresenta o resultado desses investimentos, porque isso é a esperança. Se nós formos nos graduar hoje, num processo de uma educação, né, de um investimento, de formação para a sociedade, para uma área educacional, empresarial, seja lá o que for, nós vamos começar hoje. Mas não é hoje que nós vamos desenvolver as aptidões aprendidas na área profissional. Não é hoje, e nós sabemos disso. É daqui a anos, daqui a uma década, daqui a 2 décadas, daqui a vários meses. Assim também é o processo da alma, é o processo dos valores, dos sentimentos nobres, que nós vamos aprendendo a costurar dentro de nós, a trabalhar e emanando por onde quer que nós possamos nos apresentar. Isso não faz um resultado logo. As pessoas não passarão a me ver da forma que eu abracei hoje o Evangelho, de uma forma transformativa. Não. É preciso que o tempo passe para que eu continue dando valor àquelas sementes libertadoras que o Cristo plantou na minha alma. E é assim, depois de muito tempo, depois de alguns meses, que as pessoas vão ver que nós estaremos diferentes. Este é o bom ânimo, o ânimo que nós precisamos vesti-la para a vida. E aí temos muitos recursos, quando assim nos permitimos estar de posse dessa pérola inquestionável. E ele prossegue: porque nos
firmamos no modelo de 1 hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai. É isso. Por que me mudar ou me afirmar no pesadelo de 1 hora? Vêm as controvérsias, vêm os desenganos, mas aquilo é um processo passageiro. E quando eu me permito continuar trabalhando, mesmo com esses desabores que me faz verter as lágrimas, que me faz, muitas das vezes, a tristeza, eu tenho a consciência que isso tudo passa, mas a proposta gloriosa da eternidade nos levará à paz com Deus um dia. Por que um dia? Porque nós somos espíritos imortais, espíritos que estamos em processo de aprendizado hoje. E se estamos em processo de aprendizado, vamos passar por desabores, sim. Não tem jeito. Mas é preciso que nós estejamos sedimentados, de bom ânimo, corajosos, alegres, felizes. E vem os desabores e paz. E nós vamos caminhando para a frente. Porque um dia, na esteira da vida, nas tarefas cumpridas, nós estaremos felizes com Deus. E vem uma interrogação muito clássica de Bartolomeu. Olha, eu digo que eu fiquei muito assim sensibilizado com Bartolomeu. Todo livro Boa Nova, ele é um achado do mundo espiritual para nós. É um achado. Mas eu fiquei muito familiarizado com Bartolomeu, porque as questões que ele nos traz são as questões que nós apresentamos hoje, por uma necessidade, muitas das vezes até materialista, na qual nos acostumamos por cultura, né? E ele diz: e quando os negócios do mundo nos são adversos? Quando os negócios do mundo nos são adversos? Quanto de nós procuramos negócios e negócios nos dão bem? Não vão de acordo com o que nós pensamos que seria. Falimos, e veio o desespero, achamos que acabou tudo. O céu cai sobre nós, a terra se abre e nós mergulhamos no escuro, em desespero. Então ele faz essa pergunta, E quando tudo parece em luta contra nós, e Jesus faz uma alusão: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? A gente pensa que o melhor negócio do mundo é aquele que nós vamos lucrar, ter uma quantidade de lucro em dinheiro, para que nós possamos gastar de acordo com as nossas necessidades criadas pela nossa imaginação. E ele nos pergunta, e ele vai fazendo: qual é o negócio melhor do mundo? E quando tudo, aliás, me perdoe, me perdi aqui, mas já me achei. Ele diz: será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas das vezes,
amordaçando seu coração e a consciência, para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor, por entre as luzes do caminho. Então nós poderemos, de certa forma, de acordo com essa advertência do Cristo, que nos faz uma pergunta, em cima da pergunta de Bartolomeu, que ele nos pergunta qual é o melhor negócio do mundo. Então nós temos dois negócios. Primeiro, um negócio que vai nos trazer complicação, porque nós vamos nos deixar adentrar nesse caminho que ele fala, de aumentar as preocupações da vida material. E tem os negócios, verdadeiramente, os investimentos que nós fazemos, para que possa colaborar com o progresso da humanidade, para que possa ajudar muitas outras almas a vencer os seus desafios enquanto no corpo físico, para que possa matar a fome de outro com um trabalho honesto, com um salário honesto. Então nós temos esses tipos de negócio, mas temos outros tantos tipos de negócio que abrem uma lacuna para que a nossa alma fique em trevas. Aí há a falência. Então Jesus Cristo nos faz um convite para que nós possamos fazer uma reflexão acerca do tipo de negócio que nós empreendemos no mundo. Então, se fazemos um negócio de sã consciência, pensando no outro, pensando na proposta divina, porque os negócios deverão trabalhar pela lei de evolução, pensando no outro, não pensando na individualidade em uma pessoa, para que possa amealhar riqueza e passar a viver em cima da mesma, enquanto muitos passam fome, passam necessidade, enquanto muitos não têm a oportunidade de buscar o saber através da educação, porque o dinheiro deverá prestar-se para isso através do negócio, dos investimentos, implantar novas escolas, novos laboratórios de pesquisa para a saúde, para a tecnologia, enfim. Mas tem o revés, franqueado a esse processo que Jesus Cristo nos apresenta. E ele prossegue dizendo: não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que a arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então, quando nós fizermos da forma que está na lei de evolução, nós estaremos fazendo na terra a vontade de Deus. Estamos pensando em Deus, comungando com Deus. Nenhum tipo de negócio, vamos dizer, na terra, ele é proibido de acontecer, mas é preciso que a gente possa fazer o trabalho evolutivo, os negócios evolutivos na terra. Mas ele prossegue em um outro tema. Nós vamos vendo que vamos fazendo uma escala acerca da proposta do conceito da vida. Percas. Ele é muito direcionado a isso.
E tem um momento que ele vai perguntar a Jesus daqueles que morrem. E ele faz uma pergunta assim, que nós fazemos para nós mesmos. E Bartolomeu fazia 2023 anos lá atrás. Mas quem estará, ele diz, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Olha a pergunta dele, perdemos. Perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu filho, perdi um amigo. Nós temos essa forma de verbalizar. Nós nunca dizemos, olha, nos afastamos do outro. Eu fui impedido de continuar convivendo com o outro. Mas nós dizemos, perdemos, porque nós temos um pensamento que a vida é estanque, que a vida acabou. É o processo da finitude. Eu morri, deixei de existir, acabei. Mas quando nós vamos aprendendo com Jesus, nós vamos ver que nós somos imortais. A vida do corpo físico é perene. E eu poderia dizer, olha, eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de viver com aquele que fora meu pai, minha mãe, meu irmão. Eu já não digo mais perdi, porque sabendo que somos imortais, logo, logo vamos nos encontrar. Logo, logo estamos juntos. E momentaneamente separados do corpo físico, quem nos garante de que eles não estarão junto de nós? Não estarão nos assessorando na lida em que nós ficamos para continuar? Mas Jesus nos adverte dessa forma, né? Ele diz assim, mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Uma reticência que Humberto de Campos coloca aqui. Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Por que lamentar? Se nós dizemos que acreditamos em Deus, ou apenas dizemos que acreditamos? Não, ele diz, a morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. E aí me digam, nós não deveremos semear essas verdades da imortalidade? Para que as pessoas comecem a viver seu luto de forma diferente? Mas é proibido viver o luto? Não. Nós deveremos, para aqueles que ainda têm necessidade de viver o luto, mas viva o luto com alegria, com esperança, com confiança, porque sabemos que o ser não dissolveu-se, não deixou de existir. O ser prossegue também na sua jornada evolutiva no mundo espiritual, trabalhando, redescobrindo, entendendo de forma melhor.
e muitas das vezes trabalhando com nós, tá? É Vera, me parece que ela diz, concordo, assim o sofrimento é menor. O entendimento disso, Vera, nos faz verdadeiramente estar de posse do saber da imortalidade, porque nós nos vemos na imortalidade. Nós sentimos a imortalidade através dos sonhos, através dos transes, através da meditação. Nós vamos, de certa forma, adentrando o mundo espiritual enquanto nós estamos na experiência do corpo. Isso nos faz estar alegre. Então, virá o luto, porque todo mundo desencarna. Não é porque eu tenho meus familiares, deverá existir uma ideia preconceituosa de que os meus não irão desencarnar, não irão morrer. Irão, sim, irão. Afirmativa, 100%, né? Mas que na hora que isso acontecer, eu encare com valor, com alegria, né? Com resignação, com entendimento, porque eu sei da imortalidade. E aí o luto, ele vai ficar mais leve, mais tranquilo, né? Esperando, de certa forma, o próximo momento, o próximo ciclo da vida. Isso, a vida é eterna. Estejamos no corpo físico ou fora do corpo físico, a vida é eterna. Jesus nos afiançou e depois vem a doutrina dos espíritos e nos arremete a este valor da vida, da alegria que deveremos ter pela vida. Tá? Por esses dias nós tivemos a oportunidade, e aí eu lembrei muito no processo dessa página estudada, de um amigo nosso, né, que desencarnara por esses dias, e como nós estávamos muito próximos desse processo de desencarne dele, né, nós vivemos o desenrolar da volta dele ao mundo espiritual com alegria, com leveza, inclusive da família, dos filhos, né? E depois de 2 dias, ainda ensopado por fazer parte deste evento divino, pedimos ao benfeitor, aos benfeitores espirituais, na hora do desdobramento, através do sono, que pudéssemos ir fazer uma visita a este recém-chegado ao mundo espiritual. E para surpresa nossa, né, no decorrer da noite, nós estávamos lá, tá? E aí eu chamava ele pelo nome e dizia: por que você não está dormindo, se recuperando? Você deveria estar se recuperando. Ele estava em uma ala muito ampla, né? Não sei definir bem o espaço, mas um lugar muito bonito, muito arejado, né? Não era verdadeiramente enfermaria, poderemos chamar de enfermaria. Ele estava deitado. Eu lhe perguntava: por que é que você não deveria estar dormindo para se recuperar? E ele dizia: não, eu estou acordado e bem acordado, sabendo de tudo, consciente do que acontecera. Estou fazendo as minhas reflexões. E aí ele conversava comigo sobre a companheira dele que ficara aqui no plano físico. Mas nesse ínterim, eu não guardei tudo do que ele conversou comigo sobre a companheira. Eu me lembro bem que ele grafou o nome da companheira. Falara algo positivo da passagem dele com a companheira.
e eu me cobrei de não ter, de certa forma, ou não deveria, né, de certa forma, registrar de acordo com a programação dos benfeitores espirituais que me levaram até lá. Então isso vem, de certa forma, nos advertir desse campo interminável que é a vida, da imortalidade da vida, para que nós possamos dar aos nossos companheiros que nos seguem, quando for a oportunidade bendita, esta lembrança da imortalidade. Dá o sentido para que eles possam estar conscientes do seu papel aqui na Terra, o se questionar, para que nós não possamos, de certa forma, delinquir dos compromissos assumidos. Então, de acordo com Jesus, deveremos fazer isso tudo com alegria, com coragem, com divertimento, sem chegar a ser farra, com divertimento, sem chegar a ser farra. E aí, quem sabe, um dia, em cima desses esforços, nós vamos ganhar o direito de ascender outros mundos, para que não fiquemos retidos aqui na Terra. Porque na questão 174 do Livro dos Espíritos, para que nós possamos finalizar o nosso trabalho, Kardec pergunta: para tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Então, de acordo com o diálogo de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, a gente foi levado a, na verdade, instigar, buscar no Livro dos Espíritos algo dessa natureza. E ele faz a pergunta se é uma necessidade. Os Espíritos dizem assim: não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. E isso nós não queremos. O que nós queremos é progredir. Ir para um planeta, muitas das vezes pior do que a Terra, ou semelhante à Terra, de forma nenhuma. Isso aí, não deveremos esquecer o que nós viemos fazer aqui e desviar do caminho. Então, a partir desse momento, se a gente reunir esses elementos, essas ferramentas divinas, não vamos ter necessidade de voltar para o planeta Terra. Na evolução, nós vamos para outros mundos mais adiantados. Então veja que há 166 anos, Kardec, junto com os espíritos superiores, ele já nos adverte no processo da transição da nossa vida, ou a chamada transição planetária, Agradecemos a Jesus, agradecemos a vocês, a colaboração de todos, por essa energia divina que o trabalho nos favorecera nesta noite. Vamos orar, agradecer a Deus, porque quando recebemos muito, deveremos agradecer. E é a Ti, ó Senhor da vida, a Ti, Mestre Jesus, que agradecemos a oportunidade luminosa da noite de hoje, ao sentido desperto da natureza, da matéria, que favorecerá Jesus, daqui para frente colocarmos em prática o que nós acabamos de falar. Por isso nos pedimos que nos ajude
a nos investir de coragem, de aptidões acerca da excelsidade das suas lições. Abençoa a nossa humanidade, ó Mestre amigo. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares, amigos e inimigos. Abençoa a todos que possam estar neste momento em desespero, esquecendo, Senhor, de que tudo passa e amanhã é outro dia. Que a tua paz, que a tua harmonia possa nos ensopar agora e para todo sempre. Que assim seja. Obrigado, companheiros. Muita paz para todos. Tenham uma boa noite. Até amanhã, aqui no Cetrasc, no nosso bazar, nas nossas atividades. Muita paz.